Salve galera do meu canal, estou começando mais um canal e hoje eu estou aqui com o Robson, evangelista Robson, meu primo, certo? E hoje eu resolvi fazer esse convite para ele para que ele pudesse trazer uma mensagem para vocês. Por quê? Mas por que logo o evangelista Robson, né? Porque não sei, não contei para ele, mas foi um cara que me inspirou bastante assim no meu tempo de caminhada cristã, né? Porque quando eu comecei junto com ele. Nós começamos junto essa caminhada, a gente evangelizava junto. E eu sempre vi o Robson assim, bem conhecedor da palavra, então hoje eu decidi convidar ele. Então hoje a palavra é com ele. Robson hoje trouxe uma mensagem da mulher do fluxo de sangue e eu espero que essa palavra venha tocar o teu coração. a paz de Cristo para todos. A passagem que eu queria ler está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e que tinha padecido muito com muitos médicos e gastando tudo quanto possuía sem nenhum proveito, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra a virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e pergunta quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher que havia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse a ela: tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A gente podemos ver, é uma passagem muito conhecida na Bíblia, é uma passagem interessante. Por que interessante? Porque existe um milagre. Era uma mulher que estava sofrendo há 12 anos, não era 12 dias, não era 12 semanas, era 12 anos que ela estava sofrendo. Mas a partir do momento em que ela ouviu falar de Jesus, a esperança dela continuou acesa. Por que continuou acesa? Porque na verdade, em nenhum momento que você lê essa passagem, você vê ela desistir. Em nenhum momento você vê ela dar para trás, em nenhum momento você vê ela desistindo. Foi 12 anos e a palavra do Senhor deixa bem claro que ela gastou tudo o que tinha, passando de médico em médico. Ou seja, ela não aceitou aquela situação na vida dela. Ela não aceitou de jeito maneira. E é tanto que ela gastou quase tudo o que tinha, como a palavra do Senhor deixa bem claro. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi em busca de Jesus novamente. E a palavra do Senhor diz que ela foi, e quando ela chegou lá, ela viu um grande empecilho, que era a multidão. E quando ela olhou para aquela multidão, ela não se voltou, ela não deixou aquilo passar em branco, ela não olhou e disse apenas mais uma história. Não, ela disse: eu estou vendo que essa é mais uma chance de eu ser curada, é mais uma chance da minha vida mudar, é mais uma chance de fazer a diferença. E ela correu atrás disso. Ela foi de uma cidade para outra, e ela estava fraca, ela estava perdendo sangue. Mas ela foi em busca de Jesus, só que dessa vez foi diferente, porque ele foi até a pessoa certa. Quantos hoje não passam por dificuldades, enfrentam problemas, tribulações, parecido com aquela mulher? Talvez não hemorragia, mas um vício que já vai levando anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Às vezes não é um vício, mas é um problema no casamento, o qual o esposo convive com a esposa dentro de casa como se fosse irmão. Muitas das vezes não é assim, mas é um problema financeiro, o qual a pessoa não se encontra e não consegue sair do aperto financeiro, trabalha e tenta construir, não consegue construir nada de proveito sobre a sua vida. E aí é onde a gente vemos que aquela mulher, ela encontrou a solução, ela encontrou verdadeiramente o local onde ela tinha que ir para ter verdadeiramente sobre a sua vida a mudança. E quando ela ouviu falar de Jesus, que ela viu que dava para ela ir até lá, ela não hesitou, ela foi.
E no momento em que ela foi, o milagre assim aconteceu. Mas o empecilho estava lá, era uma multidão. Evangelista, mas a multidão podia ser pequena. Tá bom, pra você ter uma ideia, a palavra do Senhor disse que quando Jesus foi dar de comer, foi alimentar a multidão que estava ao redor dele, foram mais de 5.000 pessoas. 5.000 homens, na verdade, fora mulheres e crianças. Então, se a gente for colocar uma esposa para cada homem e uma criança no mínimo para cada homem, já dá 15.000 pessoas. Mas a gente sabe que naquela época tinha muito mais filhos, até porque era algo de honra o homem ter muitos filhos. Então, era uma grande multidão, era muito mais de 5.000 pessoas. E ela enfrentou essa multidão. Ela não olhou para a dificuldade. A vontade dela de ser curada, de mudar, era bem maior do que os empecilhos que aconteciam, era bem maior do que as barreiras que surgiam à sua frente. E hoje, se nós fizermos da mesma forma, a gente vamos ver a mudança que pode ocorrer sobre a nossa vida. A solução nós já temos, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele diz que onde houver mais de 2 ou 3 pessoas reunidas falando no nome dele, crendo nele, estará presente. E aonde a gente vemos a maior parte de pessoas hoje concentradas, falando no nome de Cristo, buscando o nome de Cristo, é na igreja, meu amigo. É na igreja, não é verdade? Com certeza. E o interessante, né, Robson, dessa história toda, é que ela poderia ter hesitado. Quando ela ouviu falar de Jesus, aquele ponto de salvação, ele poderia simplesmente ir atrás pelo fato de Jesus curar. Só que aconteceu que quando ela chegou naquela grande multidão, como o evangelista Robson disse, não tinha somente uma grande multidão, mas também como existia um grande empecilho dela chegar até Jesus. Só que o que foi que aconteceu? Ela somente tocou na orla. Ela somente creu que ia receber a cura através de Jesus e aconteceu a cura. Mas pelo quê? Pelo fato dela conhecer e saber que Jesus era o único que podia fazer. Pelo fato... Com certeza, né? A gente podemos ver que essa história tem várias etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é que ela não desistiu. Ela não desistiu há 12 anos. Quando ela ouviu falar de Jesus, já estava com 12 anos que ela estava sofrendo com aquela enfermidade. Já estava com 12 anos. A segunda etapa, ela não olhou para a distância. Mesmo estando em outra cidade, ela foi. Com certeza ela estava fraca. Mas mesmo assim ela foi. A terceira etapa, ela viu a multidão, era um empecilho. Era um empecilho que ela podia muito bem olhar e desistir, mas não, ela continuou. Ela disse: tão somente eu tocar nas vestes deles, eu sararei. Essa é a grande diferença onde está na vida das pessoas o milagre. É o que faz acontecer o milagre, é justamente essa diferença. É as pessoas que olham para a dificuldade e não aceitam a dificuldade, simplesmente acredita, busca e acontece. E muita gente não consegue enxergar isso. Aquela mulher estava sofrendo há 12 anos. Tem pessoa que está sofrendo há 1 ano e já se dá por vencido. Tem pessoa que está enfrentando uma luta há 6 meses e já se dá por vencido. Ou então está enfrentando uma situação na família, que muitas das vezes a situação não é conosco, é com a família, mas devido a ser a família, as pessoas que nós amamos acabam nos atingindo. As pessoas olham para a família e dizem: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como resolver. Mas a gente acabamos de ler que existe uma solução. Existe uma solução, essa solução é Jesus Cristo, meu irmão. Essa solução é o Senhor Jesus. Se a gente clamar a Ele, Ele vai nos responder. Se a gente buscar Ele, a gente vai achar. Se a gente bater na porta, quem vai abrir é Ele. Quem vai abrir é Ele. Então Ele não quer saber o tamanho da dificuldade, Ele apenas age, Ele apenas faz acontecer. Se nós usarmos de fé, porque Ele também só pedir e eu não usar a fé, não adianta. Não adianta. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, lá deixa bem claro que se eu usar a fé e eu duvidar, eu sou semelhante à onda do mar, onde sou impelido e agitado pelos ventos. Se você for observar, você vai ver que a onda do mar, ela vai, ela volta. Ela vai e ela volta. Ou seja, a pessoa vai sempre dar um passo para frente, um passo para trás. Resumindo, ela nunca sai do lugar, ela vai sempre estar no mesmo lugar, sempre no mesmo sofrimento, sempre na mesma peleja, sempre na mesma dificuldade, e nunca ela vai achar uma solução. Então, se a gente buscarmos a Jesus, usarmos a fé sem duvidar, porque a fé dessa mulher, olha só, ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Se tão somente eu tocar nas suas vestes. Não foi nenhum, ela não chegou a olhar para um discípulo e dizer:
o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer para ser curado. Não, ela apenas enxergou a solução, ela correu atrás. Quando ela viu que não dava para ela falar com Jesus Cristo, devido à multidão, ela não aceitou a situação e disse: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. E a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus sentiu dele sair poder. É tanto que ele olha e diz assim: quem me tocou? Os discípulos até brincam na hora, né? Os discípulos parece até brincadeira, porque os discípulos olham e dizem: Senhor, é tanta gente, a multidão aqui te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele disse: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Irmão, se nós tocarmos diferente em Jesus Cristo, o milagre vai acontecer sobre a nossa vida. Glória a Deus. E quando eu falo tocar diferente, evangelista, como é que eu posso tocar diferente de Jesus Cristo? É a forma que você ora, é a forma que você começa o jejum, é a forma que você louva, é a forma que você busca. Eu estava ouvindo um louvor do Samuel Mariano, onde ele fala sobre mistério. E ele diz que é mistério. Como pode a gente, cheio de problema, às vezes cantar um hino que a gente nem sabe, mas também a gente não deixa de cantar. E ele diz: como pode isso? Como pode simplesmente um cajado abrir o mar? Então ele fala sobre várias coisas que parecem ser impossível, que são mistério, que muitas das vezes a gente não entende. A gente podemos ver que esse toque que nós tocamos em Jesus é um mistério, mas é um mistério que nós sabemos desvendar. É um mistério que nós sabemos. Como é que eu desvendo esse mistério? É eu fazendo algo diferente para Cristo, é eu chamar a atenção. Era uma multidão que estava tocando, mas ela tocou diferente. Aquela multidão estava tocando, esperando Jesus dizer: eu te curo, né? Jesus olhar e dizer: seja curado, né? A tua fé te salvou. Não, ela não esperou isso. Ela disse: então somente eu tocar, eu vou ser curado. E a diferença, né, o evangelista Robson, é que ela tocou com as mãos da fé. Ela tocou com a fé exposta, crendo na certeza de que ia acontecer. E quando ela tocou em Jesus, foi diferente de todas as outras pessoas. Por quê? Porque quando ela tocou, ela já creu que ia acontecer. Quando nós tocamos em Jesus, nós temos que crer que Jesus já vai fazer o milagre em nossas vidas. Porque Jesus é o Deus impossível. É o nosso Deus capaz de transformar vidas. E essa mulher, ela creu dessa forma, né, evangelista? Com certeza. A gente podemos ver que, meu irmão, 12 anos de sofrimento é muito sofrimento. É muito sofrimento. Mas o bom disso tudo é saber que existe alguém que não olha para o tempo. Ele não olha para o tempo. Desses 12 anos, com certeza Deus estava esperando esse momento. Estava esperando esse momento. O momento que ela clamasse, o momento que ela fizesse algo diferente para Deus. E ela não fez até ela ouvir falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela fez a diferença. Hoje nós somos capazes de fazer isso. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Infelizmente, pelo que a gente vemos no mundo, realmente o diabo ele tem predominado o mundo. É violência. Eu costumo até falar muitas das vezes no culto, eu costumo falar isso para as pessoas: se a gente pudesse espremer a televisão, saia sangue, porque é muita desgraça, é muita maldade que existe no mundo, é muita maldade. Então a gente olhando para isso tudo acaba se tornando meio que difícil. Mas eu estava falando para o povo esses dias: não precisa ser fácil, basta ser possível. Basta ser possível. Até porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Então, se a gente cremos, pode ser uma causa impossível. Aquela mulher já tinha rodado na mão de muitos médicos, meu irmão, passando de muitos médicos, e nenhum médico conseguiu olhar para ela e dizer: o teu problema é esse, e tu vai tomar isso, isso e isso para resolver o teu problema. Nenhum médico conseguiu. Nenhum médico conseguiu. Ela perdeu muito tempo, muito sangue. Devido a estar na época ainda da lei, aquela mulher ela vivia presa dentro de uma casa, que é onde só tinha contato com outra mulher ou uma jovem. Porque a mulher, quando estava no estado menstrual, ela era tida como impura. E ela tinha que ficar reservada dentro do seu estado menstrual em uma casa. E aquela mulher estava no estado como esse. Só que não era só 3 dias, 4 dias, 7 dias, 8 dias, como costumamos ver hoje, né? Ela estava há 12 anos. Há 12 anos. E ela vivia presa praticamente. Ela podia ser apedrejada no meio daquela multidão. Porque a lei de Moisés era decretado isso. Se um impuro se aproximasse, podiam apedrejar. É tanto que ela tinha que ficar reservada.
Mas ela não aceitou a situação. Até porque se ela ficasse ali, ela ia morrer. E se ela fosse até Jesus, ela corria o risco de ser curada. E ela disse, se é para me morrer aqui, ou correr o risco de morrer lá, eu vou correr o risco de morrer lá. Porque é uma esperança que eu tenho de ser curado. Então, a gente podemos ver que isso faz uma diferença na vida do ser humano. Quando nós queremos, quando nós corremos atrás, quando nós usamos a nossa fé, crendo, o milagre ele acontece. O milagre ele acontece, a mudança ele acontece. Porque, povo de Deus, a mudança na vida do homem, quem faz verdadeiramente é Deus. É Deus. Mas Deus ele vai fazer com a sua ajuda. Uma coisa que às vezes eu costumo ouvir, na verdade, as pessoas dizem, foi o diabo. Foi o diabo que fez isso. Foi o diabo que fez aquilo. Eu não vou aqui defender o diabo não, porque ele é um desgraçado, é um imundo mesmo, e o propósito dele, como diz João 10:10, é matar, roubar e destruir. A única coisa que ele sabe fazer é isso. Mas muitas das vezes não é o diabo. Muitas das vezes é a própria pessoa. E na verdade, mesmo quando é o diabo ele não age só na vida de ninguém. Assim como Deus também não age só na vida de ninguém, o diabo também não age só. Como assim? Deus é Deus, Deus ele age na vida de quem ele quer, é verdade. Mas ele só age sobre a nossa vida se a gente permitirmos. Se a gente fizer por onde. Se eu não fizer por onde, Deus ele não age na minha vida. Assim também é o diabo. Enquanto eu não der brecha, ele não tem poder na minha vida. Mas a partir do momento em que eu faço a vontade dele, ele não vai estar agindo sozinho, ele vai estar agindo juntamente comigo. Então, para mim ser curado, Deus ele vai agir na minha vida? Vai. Mas ele necessita que eu venha também fazer a minha parte. Já diz a palavra do Senhor, te esforça, que eu te ajudarei. Te esforça que eu te ajudarei. Se eu for resumir esse versículo, eu vou dizer assim, primeiramente, tu faz a tua parte, depois eu faço a minha. É isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo, primeiro tu vai receber, aí depois tu faz a tua parte. Porque hoje em dia as pessoas têm costume fazer isso, né? Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso e isso para o Senhor. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso e isso para o Senhor. E não é assim que funciona. É te esforça que eu te ajudarei. Ou seja, faz primeiro a tua parte e depois eu faço a minha. Então, se nós aprendermos isso, aplicar isso na nossa vida, a gente vamos ver um milagre na nossa vida acontecer como aquela mulher viu acontecer na vida dela. A Bíblia diz que quando Jesus perguntou quem me tocou, ela respondeu tremendo. Porque ela ainda estava tentando acreditar que realmente o milagre tinha acontecido. Ela estava com medo e ao mesmo tempo ela estava temendo ali, aquele respeito, aquela reverência com o Senhor Jesus, a tal ponto de ela até ficar ali com medo de responder. Mas ela disse, foi ele disse, então filha, tu está curada do teu mal, vai em paz. Ou seja, se nós aprendermos como chamar a atenção de Jesus Cristo através da nossa fé, do nosso crer, Deus ele faz a obra na nossa vida, meu. Deus ele faz a obra na nossa vida. Eu estou falando aqui para quem é viciado, eu estou falando aqui para quem está enfermo. Talvez o médico já tenha chegado para ti e tenha dito para você que não tem cura, ou que essa doença só pode controlar através de um remédio. Hoje eu te digo, no nome do Senhor Jesus, se você crer, você pode ser curado. Mas um vício que eu tenho de 10, um consegue se livrar, pois desses 10, um vai ser você. Então, se você crer, Deus ele pode fazer o impossível. Evangelista, eu já poder atrás de emprego, eu não tenho experiência, eu não tenho isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Davi tinha experiência de luta? De forma alguma. Davi, pelo menos, participou de alguma batalha antes de lutar contra Golias? Davi, pelo menos, já tinha pegado uma espada. A Bíblia diz que quando ele vestiu a roupa de Saul, ele não conseguia nem se movimentar. Pegou uma funda e uma pedra e disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, mas eu não tenho experiência. E quem disse que Deus não pode te ensinar? Deus pode te ensinar. Deus pode abrir a porta de emprego para ti. Deus pode te abençoar. Nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra do Senhor diz que o tempo pode passar, as pessoas podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Então o nosso Deus de hoje é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Que abriu o mar vermelho lá para Moisés e o povo passar. O nosso Deus de hoje é o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Livrou eles. Não livrou da fornalha, não. Ele livrou foi na fornalha. Foi na fornalha. Ele livrou foi lá dentro para que o milagre fosse maior.
Ele vai falar dentro. Ele falou, nosso Deus hoje é o mesmo que livrou Daniel na cova dos leões. Não foi da cova, foi na cova. Foi na cova dos leões. Então, esse Deus é o mesmo Deus hoje, meu. É o mesmo Deus hoje. E por que milagres assim não acontecem? Porque as pessoas hoje não têm permitido milagres assim acontecer. Não tem permitido. Quer fazer uma experiência? Crê no Senhor Jesus. Apresenta a tua vida a Ele. Chama a atenção dele de alguma forma. Como assim chamar a atenção de alguma forma? Faz algo diferente. Você nunca jejuou? Tira um dia, jejum. Eu jejum, mas o meu horário é 3 horas por dia, 5 horas por dia de jejum. Separa 12 horas. Se prepara, se consegue chamar a atenção de Deus de alguma forma. Ele nunca evangelizou? Pega um panfleto, entrega para alguém, fala de Jesus para alguém. Meu irmão, chamou a atenção de Cristo. Aquela mulher, ela fez isso, ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus, ela tocou diferente. Toca diferente, através de uma oração. Ora de forma diferente. Acorda na madrugada, ora a Deus na madrugada. Pede a Deus algo diferente. Deus faz, meu. Deus faz. O mesmo Deus ontem é o mesmo hoje. E Ele será assim eternamente. Será assim eternamente. O que é que necessita? Um toque diferente. Necessita de um toque diferente. Então creia no Senhor. Busca Ele. Aquela mulher, ela não era melhor do que eu, melhor do que você, não. De jeito nenhum. Como também você não é melhor do que eu, melhor do que ela, não. Diante de Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, diante de Deus, o nosso amor é igual. O que vai fazer a diferença é a forma que nós tocamos nele. É a forma que nós chamamos a atenção dele. É isso que vai fazer a diferença. A gente podemos ver várias outras passagens na Bíblia de pessoas que fizeram algo diferente, como o cego de Jericó, né? A palavra do Senhor diz que o cego de Jericó, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz que a multidão, o cego não está te escutando, ele já está longe. A Bíblia diz que ele chamava, calar a boca, né? Mandar calar a boca. Que isso acontece hoje, né? Quando a gente quer fazer algo diferente, as pessoas tentam nos parar. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E assim Deus fez a obra também na vida dele. O Senhor Jesus mandou chamar ele. Quando chamou, ainda perguntou: o que tu queres que eu te faça? Jesus estava vendo que ele era cego. Estava vendo. Mas ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu torne a ver. E ele tornou a ver imediatamente. Ou seja, as pessoas vão tentar te parar, vão tentar te desanimar, vão. Mas se você aceitar isso, realmente você é um derrotado. Mas se você verdadeiramente quiser vencer, quiser ser curado, quiser ser liberto, quiser ser abençoado, ter uma vida próspera, ter uma vida diferenciada, você não vai dar ouvido para essas coisas, não. Você vai clamar ainda mais alto. Você vai chamar a atenção de Jesus de alguma forma, tocando nele de alguma forma diferente. E assim você vai ver que Deus vai fazer obras sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pega essa palavra, deixa ela, essa semente, como a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é a semente e o nosso coração ele é a boa terra. Deixa essa palavra ser tocada no teu coração, deixa ela verdadeiramente germinar e ela crescer e gerar frutos. Em nome do Senhor Jesus, faz uso disso. Deixa verdadeiramente essa fé que existe em ti, porque essa fé existe em todo mundo. O que faz a diferença é como nós usamos ela. Tem gente que usa a fé de forma errada para amaldiçoar outras pessoas e acontece, porque ela está usando a fé, só que para fazer o mal. E acaba se tornando, em nome de fé, se torna maldição ou praga que a gente vemos por aí. Mas na verdade esse poder nós temos também, só que para abençoar. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 12, se eu não me engano, versículo 21, lá deixa bem claro que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Então, se nós aprendermos a usar esse poder da nossa fé de abençoar, você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Em nome do Senhor Jesus, recebe isso, faz uso disso e deixa Deus fazer a obra, que você vai ver a total diferença que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Então é isso. Guarda essa palavra no teu coração. Faz dela bom proveito. E hoje é a nossa primeira participação, o evangelista Robson. Vamos ter outras participações. Eu espero que você goste, que realmente leve essa palavra para a tua vida. A partir de hoje, comece a usar a sua fé de forma diferente. A sua fé crendo na certeza do milagre, né? Porque muitas vezes nós como o evangelista citou, nós acreditamos, mas às vezes ao mesmo tempo duvidando.
E quando acreditamos duvidando, é como se fosse uma fé morta, uma fé sem valor, porque é como as ondas semelhantes às ondas do mar, que vai e vem, ou seja, não acontece. Por quê? Porque você duvida, porque você questiona. Então é isso, a partir de hoje aprende a usar a tua fé e recebe o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Então fiquem na paz, queridos, forte abraço e tchau. Robson, obrigado, meu filho, tamo junto, viu? Em nome de Jesus. Amém.